A história começa com alguém apontando para Giselle Royen e chamando-a de bruxa má. O homem de trás das grades grita que vai matá-la. Nossa protagonista feminina ignora suas ameaças e pergunta se ele trouxe o veneno. Ela comenta que ele está definitivamente ali para se livrar dela, então deveria entregá-lo logo. O outro homem parece confuso com suas declarações, enquanto ela pega a garrafa vermelha de suas mãos, chamando tudo isso de um grande incômodo. Então, ela começa a beber a garrafa, enquanto o outro homem ainda atônito nota como os rumores realmente são verdadeiros, e que essa mulher é louca, muito louca. Após beber a garrafa, ela menciona como tem gosto de um leite de morango leve. Em seguida, ela devolve a garrafa enquanto o homem pergunta se ela está realmente bem, mencionando que lhe disseram que apenas uma gota disso poderia queimar um portal para outro mundo. Ele se pergunta se pegou a garrafa errada e faz um teste, vomitando imediatamente um fluido vermelho. Ele está no chão, apontando para a protagonista feminina, perguntando que tipo de truque ela acabou de fazer. Ela responde olhando para ele com um suspiro. Esta cena está dando algumas vibes de Romeu e Julieta, como mencionado anteriormente. O nome dela é Giselle Royen, que é o nome de uma personagem da história A Maçã Envenenada. A verdadeira protagonista feminina era uma garota que trabalhava muito, mas lia este romance para se satisfazer quando podia, especialmente porque o romance é um romance devastador, onde todos, incluindo o protagonista e o vilão, morrem. A personagem feminina de apoio neste romance também é a vilã e a primeira a morrer. Ela foi derrotada e destruída pelos personagens principais logo no início, seu destino era ser envenenada por um assassino pouco antes de ser executada. Acontece que a verdadeira protagonista acorda como Giselle Royen do romance após um acidente de carro. Ela está chorando enquanto segura as barras, dizendo maldição. Quando acordou, já estava na prisão, e os assassinos realmente vieram e disseram para ela beber. Na primeira vez, ela perguntou se era xarope de morango para crianças, o que fez o primeiro cara se perguntar se algo havia mudado e experimentar. Isso fez vomitar, para o choque de Giselle. Vários caras já tentaram, mas estranhamente o veneno não funcionou nela. Enquanto ela está lá, ela se pergunta por que todos decidem experimentar por si mesmos e nota como os assassinos neste mundo realmente são incompetentes. Foi observado que inicialmente ela tinha medo da bebida e demoraria, mas agora que se acostumou, a situação era melhor se ela simplesmente bebesse rapidamente, especialmente porque os caras seriam barulhentos se ela não o fizesse. À medida que ela os bebia, ela percebia lentamente que todos tinham gostos diferentes, sendo um deles como um iogurte de maçã, embora não fosse como a fruta pura, mas um gosto mais artificial. Os soldados faziam um tumulto no começo, chamando-a de bruxa e acreditando que ela tirou todos esses caras. No entanto, quando perceberam que os caras escolheram beber por conta própria, os guardas gradualmente pararam de se importar. Eles observam como tanto os assassinos quanto a garota são loucos. Nossa protagonista começa a pensar que esta prisão é relaxada e que tantos caras podem entrar, mas parece que os guardas estão aceitando subornos e fechando os olhos. Enquanto ela está sozinha, ela pensa em como esse mundo é podre, apesar de ser uma vilã. Ela pensa em como continuará tendo que encher o estômago com veneno pelo menos até que a enforquem. Ela começa a esperar que o próximo cara traga um veneno saboroso. É então que um barulho chama a atenção dela. Ela olha para cima, notando como ouve risadas, mas ninguém está lá. A risada continua e ela se pergunta se está sofrendo os efeitos colaterais de beber demais. Então, alguém fala, dizendo que não é um fantasma. Ela percebe que era uma pessoa rindo antes, então se pergunta por que ele fez isso. Irritada, ela diz que tem certeza de que ele é outro assassino. Ela diz que já bebeu e precisa de tempo para digerir, então ele precisa esperar um pouco. Ele continua rindo, dizendo que ela ficará bem, pois é apenas um pouco, e diz para ela beber logo. Ao olhar, ela nota como a garrafa apareceu do nada. Irritada, ela menciona como já disse a ele para esperar, notando como esse cara é estranho e age como se estivesse alimentando um cachorro. Ela afasta a garrafa de si mesma, percebendo como o cheiro azedo é avassalador. Ela se pergunta se está estragado e se morrerá por beber esse veneno estragado. Recorda como ainda não foi derrotada por nenhum veneno, embora depois se pergunte se realmente pode ter certeza de que ficará bem desta vez. Ela percebe que não pode, e se isso não funcionar, ela pode ser esfaqueada, e mesmo que isso não aconteça, está destinada a ser enforcada de qualquer maneira. Ela nota como não pode morrer assim e pensa sobre como esse assassino parece ter habilidades incríveis. Ela então chama por ele, dizendo que vai beber, mas tem um favor a lhe pedir. Ele questiona a palavra favor, e ela diz que se não morrer depois de beber, ele deve por favor salvá-la, já que ele sabe que ela não pode ser envenenada. Ele pergunta se ela está pedindo para ele salvá-la se ela não morrer, e ela diz que está pedindo para ele tirá-la daqui.
Ela pensa que não pode ficar sentada bebendo essas coisas enquanto espera para ser enforcada, decide se preocupar com o motivo de estar nessa situação mais tarde e, por enquanto, só precisa sair daqui. O homem então questiona se ela realmente acha que vai sobreviver depois de sair deste lugar. Ele menciona como ela é conhecida em todo o reino como uma bruxa, e haverá cartazes de procurado se ela tentar fugir. Sua família também se foi, então não haverá ninguém para ajudá-la. Ele pergunta se não seria a mesma coisa ser esfaqueada aqui ou passar miseravelmente nas ruas. Ela aperta os punhos em silêncio, então diz a ele que ele é muito pessimista e pergunta se ele poderia apenas olhar as coisas de forma mais positiva. Ele questiona isso, e ela diz que já sabe que ganhou muito ressentimento das pessoas, mas pergunta se realmente não há lugar para ela nesta vasta terra. Ela menciona como é bom as pessoas a evitarem por ser uma bruxa má e que ela pode apenas trabalhar para um vilão ruim. O homem nota como ela usou a palavra trabalho e zomba disso. Ele pergunta se ela tem um vilão em mente, ao qual ela diz que sim, e que ele é um vilão muito malvado. Ele diz para ela dizer quem é, e se for interessante o suficiente, ele considerará ajudá-la. Ela começa a ponderar qual era o nome do vilão no romance, então começa a dizer as palavras Wayne Ar, mas o cara começa a falar sério e a corrige, dizendo que o nome é Wayne Aori. Ela confirma que era esse o nome e pergunta se ele conhece o cara, ao que o homem diz que conhece um pouco. Alguém então chama seu nome completo legal de Giselle Rein. O homem diz que não deixará uma bruxa como ela passar em paz. A protagonista então nota como a voz desse homem é diferente daquela que ouviu momentos antes. Ele começa a destrancar a porta da prisão para a completa surpresa de Giselle. Ela nota como os guardas podres agora estão até dando as chaves para esses assassinos. O cara então a chama de inimiga da noiva dele e grita para ela morrer com dor. Ela esquiva do ataque e nota como esse cara deveria apenas escolher entre esfaqueá-la ou chorar. Ela então dá um gole na garrafa, notando como não quer sentir dor. Ela então grita para o cara sem rosto perguntando se ele está ouvindo, dizendo que bebeu, então ele tem que ajudá-la, mencionando a promessa que ele fez a ela se ela não morresse, enquanto chora. O outro cara então fala sobre como ele disse que consideraria e não que realmente faria isso. O assassino então é cercado por energia sombria enquanto o homem misterioso diz que deve admitir que isso foi interessante. O assassino estende a mão enquanto parece ser sugado para o reino das sombras. Giselle assiste e se pergunta se isso é magia, já que o outro homem simplesmente desapareceu nas sombras. Drew deveria ter invocado olhos azuis para escapar. O homem misterioso então aparece diante de nossa protagonista feminina. Ele diz a ela que sim, ele é o Senhor Assassino. Ele está diante dela e diz a ela que sim, ele é um assassino. Ela olha para ele e se pergunta se um assassino realmente teria um rosto tão bonito, mas que se ele for assim tão bonito, você já sabe que é o vilão. Ele se inclina para a confusão dela enquanto diz que acabou. Ele pega a garrafa que ainda está no chão, e ela se pergunta se ele também está tentando verificar se é veneno. Ela nota como não importa se ele é bonito, pois ele não é diferente das outras pessoas. Ela então pergunta se ele quer que ela verifique se trouxe a garrafa errada ou algo assim. Ele diz que não, pois está certo de que não trouxe a errada. Isso traz lágrimas aos olhos de Giselle, já que finalmente há um assassino inteligente que não se envenenaria. O vilão então diz a ela que isso não é importante agora e diz que devem escapar primeiro. Depois de estalar os dedos, nossa protagonista feminina se pergunta se isso é um círculo mágico e nota como ele estava certa de que esse cara é um mago. Ela então lembra quando perguntou a ele sobre Wayne. Recorda como esse cara disse que conhece Wayne, o líder dos feiticeiros. Isso, por acaso, poderia significar que esse cara também é um feiticeiro. Mais tarde, vemos a magia se desdobrando em uma cidade, e o vilão e Giselle aparecem. O vilão diz a ela que estão no beco e pergunta se a preciosa dama está desapontada com isso. Ela diz que não pode acreditar que é tão fácil escapar com alguns feitiços mágicos e que, apesar da falta de vigilância, ainda está desapontada com a prisão. O homem pergunta se ela gostaria de ser colocada de volta lá, para o que ela nervosamente diz que não, obrigada. Ele diz para ela não ficar chateada, pois as pessoas a marcarão como tendo escapado usando magia negra, o que significa que a executarão imediatamente, e haverá uma grande recompensa por ela também. Para isso, Giselle se pergunta por que esse cara tem que dizer palavras assim com um sorriso tão cativante. Ela lembra como ele realmente usou magia negra antes e como essa é a habilidade usada pelos vilões no romance. Ela nota como até Giselle no romance recebeu ajuda de feiticeiros. É mencionado que, para aumentar o poder dos feiticeiros, o último sucessor da magia negra chamado Wayne reuniu um grupo de feiticeiros para enfrentar o protagonista masculino. Ela então pergunta abertamente ao homem à sua frente se ele é um feiticeiro e se está afiliado à Nuvem Negra. Nuvem Negra é a organização fundada por Wayne.
É notado que no início do romance, a frase "a nuvem negra está surgindo" foi estabelecida, e essa mensagem fica mais clara à medida que a história avança. Giselle pergunta se o homem é um dos subordinados de Wayne. Isso arranca um sorriso do homem misterioso. Giselle então fica frenética ao perceber que estava gritando com um dos homens de Wayne e já disse que queria trabalhar sob Wayne. Ela segura a cabeça enquanto se pergunta o que deve fazer agora. Giselle finalmente decide perguntar o nome do homem, para o que ele diz que é Hal. Ela olha para cima para ele, notando como não se lembra de ninguém no romance com esse nome. Ela continua se perguntando se havia um personagem com olhos vermelhos e cabelo preto, mas ela não consegue pensar em nenhum, já que o mestre era de cabelo prateado. Então, ela pensa sobre como esse homem é excessivamente bonito para ser apenas um personagem secundário. Mas como ela não consegue lembrar de ninguém chamado Hal, esse cara provavelmente não é alguém importante. Embora os feiticeiros estejam todos sob a mesma organização, eles ainda gostam de fazer as coisas à sua maneira. Giselle do romance já tinha trabalhado com um feiticeiro que estava envolvido em suas próprias atividades pessoais, então deve ser a mesma situação para Hal. Nossa protagonista feminina está aliviada que esse cara não trabalha diretamente sob Wayne e decide esclarecer as coisas antes que Hal relate as coisas loucas que ela disse aos outros magos. Ela fala sobre o trabalho que mencionou antes, é uma questão que o líder de Hal não concordou. Hal diz que entende e que não falará mal dela para aquele líder a quem ela se refere. Ele então pergunta se ela vai ficar ali, ela diz perdão, para o qual Hal diz que ela ainda está perto da torre onde estava. Ele diz que provavelmente farão uma busca em breve, e isso assusta Giselle, que nota como estão tão perto, mencionando como, já que estão usando magia negra, deveriam ir um pouco mais longe pelo menos. Ela então diz alegremente que foi o destino que os trouxe juntos nessa situação, antes de perguntar se ele pelo menos quer ir um pouco mais longe com ela. Ela nota nervosamente como, se estiver sozinha, é apenas questão de tempo até ser pega, então ela precisa desse cara. Hal pergunta por que ele deveria ajudar, para o qual ela menciona que ele provavelmente já sabe que ela está quebrada e que, já que o ajudou antes, seria legal se ele a ajudasse agora. Ela é interrompida quando ele diz que não vê como isso o beneficia. Ele então fica sobre ela, pensando no que ela pode lhe dar se ele a ajudar. Então ouvimos alguns guardas gritando para procurar a garota, enquanto Hal nota como eles já começaram a procurar. Ele então pensa em como deve mantê-la até oferecerem uma grande recompensa antes de devolvê-la. Isso deixa Giselle urgentemente dizendo que pode dar informações valiosas. Ele olha para ela com curiosidade, e ela diz a ele que pode lhe dar informações valiosas para que ele possa ser promovido rapidamente. Ele questiona a ideia de promoção e informação, enquanto ela menciona que ele disse que estava na nuvem negra. Ela menciona como ela conhece o futuro de alguns membros importantes do grupo. É notado que nossa protagonista feminina conhece o enredo e os eventos futuros que acontecerão aqui. Ela diz a ele, por exemplo, o futuro de seu líder. Seus olhos vermelhos a olham com espanto. Menciona como tudo isso é infundado, embora nervosamente diga que obteve esse poder místico bebendo tanto veneno. Ele menciona nunca ter ouvido falar desse tipo de fenômeno, ao que ela diz que não são realmente poderes místicos, mas mais como prognosticação renal, assim como ela nunca ouviu falar. Ela explica que obteve esse poder após beber, permitindo-lhe saber mais informações do que qualquer outra pessoa poderia. Seu cabelo cobre seus olhos como um tipo diferente de desenho animado enquanto ele fica em silêncio. Os guardas então gritam para procurar naquela direção, para o choque de nossa protagonista feminina. Ela se agarra à camisa dele, perguntando se ele realmente vai deixá-la completamente sozinha. O homem então chama pelo nome dela, dizendo que antes de ser detida, ela tentou um feitiço de magia proibida. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele conta que ela tentou ganhar mais poder sacrificando o feiticeiro com quem estava trabalhando. Isso deixa a nossa protagonista feminina atordoada, lembrando que o feiticeiro era a única pessoa que ainda ajudaria Giselle. Ela se pergunta o que Hal quer dizer sobre transformar o feiticeiro em um sacrifício, antes de chamar a Giselle original de louca. É mencionado que existem algumas regras quando se trata de magia negra, e o mesmo se aplica aos feiticeiros. Ele diz a ela que está ali para limpar a bagunça que o cara estúpido deixou depois de ser enganado e perder a vida para Giselle Rein. Ele observa como estava verificando se o feitiço estava certo e, se fosse, o levaria para estudar. Ele se inclina e pergunta se ela está curiosa sobre que tipo de magia é. Agora ela olha para ele, notando como algo está estranho. Ela solta a camisa que estava segurando, e ele segura a mão dela, dizendo a palavra StarCraft. Ela olha de volta, perguntando o que ele disse. Ele diz que essa força é necessária para invocar criaturas que existem além deste mundo. Ele continua dizendo que a pesquisa conduzida era incompleta e que os feitiços eram imperfeitos.
Se isso continuasse, representaria um risco maior de algo que as criaturas consumiriam. Ele então se aproxima dela, perguntando quem ela é. Sua cabeça se inclina mais perto, quase tocando a dela, e para concluir o que Hal acabou de dizer, nossa protagonista feminina foi invocada para este mundo devido ao experimento de Jazelle Rein no romance. Nossa protagonista feminina então nota como Jazelle deveria ter sido mais cuidadosa com o que havia invocado. Porque ela invocaria um ser cansado, comum e de boa índole que não tem nada a ver com este mundo. Nossa protagonista falsamente acusada deseja ser libertada agora. Renal então fala novamente, perguntando quem ela é para saber as grandes informações de qualquer maneira. Ele menciona como ela lhe disse que podia ver o futuro de muitos indivíduos importantes. Para isso, ela então grita dizendo quem mais ela poderia ser, ela é Jazelle Rein. Nossa protagonista feminina decidiu encobrir, e Hal parece aceitar essa resposta. Ele pergunta se ela queria fazer uma transação então, se ele quisesse ouvir suas informações. Ele nota como, mesmo que não ouça isso da boca dela, há outras maneiras de obter essa informação dela. Nossa protagonista feminina nota nervosamente como ele certamente encontraria outra maneira de descobrir sobre essas informações. Hal então pergunta se ela está curiosa para ver a prisão feita por feiticeiros negros, para a qual ela diz friamente que não, de jeito nenhum. Ela começa a pensar sobre como esse homem disse que estudaria se o experimento tivesse dado certo. Ela pensa sobre como isso significa que ela pode realmente ser dissecada. Ela pensa sobre o quanto detesta a dor, enquanto diz a ele que adora o próprio corpo e que mesmo que ele não a tivesse ameaçado, ela ainda cumpriria. Ela pergunta se podem resolver essa questão pacificamente. Ele a olha em silêncio enquanto ela olha para baixo com medo. Ele então pensa em como essa foi uma reação interessante. Ele menciona como ela obviamente não é Jazelle, e se fosse, não estaria tão surpresa. Nossa protagonista feminina se pergunta se é aceitável esfregar fatos assim na cara de alguém. Ela nota como a verdadeira Jazelle talvez até fosse um pouco arrogante, considerando como esse cara está planejando levá-la para seu laboratório de experimentos agora. Renal então diz a ela para provar sua dignidade além do fato de ele poder obter à força as informações que ela está escondendo e também a recompensa que ele pode receber entregando-a. Ele diz que quer algo mais razoável. Ela olha para baixo e começa a pensar sobre o próprio valor. Ela pensa sobre isso antes de dizer a ele que pode distinguir o sabor do veneno. Ele a olha confuso com o gosto do veneno. Ele então zomba, perguntando como isso seria útil e dizendo que é decepcionante. Ela então diz a ele que seu empregador acabará sendo envenenado. Ele a olha de volta de maneira estoica. Ela diz a ele que se tornará a provadora de veneno para o empregador dele. Esta declaração faz com que os dois se encarem por um momento. Em resumo, Neil não a jogou de volta na prisão, não a dissecou nem a entregou para os guardas. No entanto, vemos bonecas assustadoras na parede, alguns esqueletos e alguns olhos no quarto em que ela está sentada. Ela se pergunta o que há com aquela boneca e se é uma boneca amaldiçoada. Em seguida, ela abaixa a cabeça, observando como provavelmente é, já que este é o lugar que vende itens amaldiçoados. Ela se lembra de questioná-lo sobre isso e sobre deixá-la neste lugar. Ela pergunta se ele planeja tirá-la com maldições, já que o veneno não funciona nela, ao que ele diz que a loja vende itens amaldiçoados e que a loja em si não é amaldiçoada. Ele menciona como tem dificuldade em acreditar em suas palavras imediatamente, devido a isso, ela trabalhará na loja para provar suas habilidades. Ele diz a ela que seu trabalho é organizar os venenos vendidos nesta loja e que ela terá que lidar com os clientes também. Ela questiona o que ele quer dizer com organizar e se ele quer que ela organize e coloque rótulos nas garrafas. Ele menciona como ela disse que pode distingui-los afinal, e também diz que ela parece ter assumido todos e pode classificar seus sabores. Agora voltamos aos tempos atuais, onde ela o chama de homem cruel. Ela nota como ele nem mesmo a deixou ficar com o cargo de secretária do chefe e se pergunta se ele está dizendo para ela começar sua carreira do zero. Ela pensa em como faz 10 dias desde que ela é uma funcionária aqui, no início, ele a observava, mas nos últimos 3 dias ela não viu rastros dele. Ela diz a Isabelle que é tão chato e menciona como ninguém está ao seu lado, exceto ela. A boneca não diz uma palavra. Alguém então chama Jaele e pergunta se ela talvez deu um nome para a boneca. Um cara então diz que isso é esperado da louca Jazelle e menciona como suas formas de pensar são estranhas. Gisele diz que este é 10, ele é o responsável por levar as coisas para esta boa loja. Disse que os aprendizes de Mago Negro terão que fazer trabalhos diversos para se tornarem feiticeiros formais. Jazelle pensa em como não consegue ver a relação entre carregar coisas e se tornar um mago negro, embora ela então diga a Tem que não é louca, para o que ele diz que as pessoas loucas nunca percebem que são loucas.
Ela então grita com raiva dizendo que não é louca, para o que 10 diz que está tudo bem e que ela finalmente está louca. Ele menciona como ela se tornou uma trabalhadora temporária nesta loja e menciona como ela deve ser muito cruel também. Gisele pensa em como é bom o suficiente apenas ser admirada e depois nota como a notoriedade do dono da loja, Hal, também deve ser muito alta. Mas que ela não é louca, embora Des então diga que ele vai colocar os bens aqui. Gisele diz que sabe que é uma loja, mas que ninguém nunca entra para comprar mercadorias, mas muitas coisas entram e saem. Ela se lembra de como um número de vilões visitou esta loja, mas nenhum deles nunca comprou nada. Des diz que às vezes eles realmente vêm aqui para comprar coisas antes de pegar algo de sua bolsa. Ele diz a ela que é um dente envenenado hoje, para o que Gisele é repelida pelo cheiro. Ela pergunta se ele sabe o que é um durian, ao qual ele não sabe. Ela diz que é uma fruta que tem um cheiro semelhante a esse veneno. Ele pergunta o que ela está dizendo, já que nenhum cheiro sai dessa garrafa. Ela olha para ele atônita, pensando como deve ser realmente ruim poder sentir o cheiro e o gosto de um veneno. Ela se lembra de como Hal também lhe disse isso, já que ninguém foi capaz de distinguir os venenos que ela tomou usando seus próprios sentidos. Tenny então diz que foi como ele esperava e que Gisele é insana, para o que nossa protagonista feminina se curva, observando como não tem forças para enfrentá-lo de volta. Mais tarde, vemos o sol brilhando na sala. Gisele continua sentada sem nada para fazer enquanto os fótons se dispersam. Ela pensa em como Hal disse para não se importar com ele e ficar na loja, mas que ele está ausente há 3 dias sem notícias. Embora ela se pergunte se esta é a chance perfeita para escapar. Ela nota como ele ainda não fez nada com ela, mas poderia começar a dissecá-la a qualquer momento. Se ela estiver viva, ao contrário da original, ela pode acabar sendo amarrada aos personagens principais se não for para algum lugar longe. Então ela pega uma garrafa dizendo que vai levar isso como pagamento pelos últimos 10 dias. Ela também coloca uma bolsa de dinheiro em sua bolsa. Em seguida, ela coloca o capuz sobre a cabeça e respira fundo. Ela abre a porta. Da porta, notando que é hora de fugir. Ela olha pela porta ao redor, avista algo e se move para fora, pensando em como Hal parece não ter colocado nenhum feitiço restritivo para impedi-la de sair. Ela nota estar preocupada em ser pega devido à aura de feitiçaria negra, mas se pergunta se deveria ignorar isso. Então, ela começa a correr, pensando que a fuga é um sucesso de qualquer maneira. Ela se lembra de como os clientes vilões disseram que, desde que ela pague dinheiro, pode se esgueirar para dentro de um porta-malas de carruagem. Ela decide ir primeiro para o local de aluguel de carroças. Depois, parece ter avistado algo e se pergunta o que é, seus pés param, e ela nota que ainda está perto da loja do vilão, então por que há uma estação de guarda? Vemos alguns guardas andando, e um deles arranca um pôster da parede. Gisele questiona o quão louco é isso, como é lógico que uma loja especializada de vilões fica localizada perto de um posto de segurança. Ela olha para os guardas, e alguém aparece atrás dela. Hal se inclina e pergunta por que ela continua tentando sair. Ela olha para trás surpresa ao ver o homem. Ele menciona que, se ela continuar um pouco mais, os guardas podem vê-la. Para isso, ela menciona ao chefe que faz um tempo. Ela nota para si mesma que foi pega e que as coisas estavam indo muito suavemente. Ele menciona como passaram 2 ou 3 dias desde que se viram pela última vez. Em sua mente, ela pensa que, mais importante, os olhos do chefe estão cheios de loucura agora e ele precisa se acalmar. Então ela diz a ele que, para evitar mal-entendidos, ela quer esclarecer antecipadamente que não estava fugindo. Ele pergunta se ela planejava se render às autoridades e se finalmente decidiu aceitar sua sentença. Ela grita que de jeito nenhum e que só queria dar uma volta, já que é um hábito dela dar uma caminhada rápida de 1 hora por dia. Ele pensa nessa desculpa enquanto ela diz que recomenda, pois é bom para a saúde. Ele fecha os olhos antes de perguntar se ela pegou aquela garrafa também, no caso de ficar com sede durante a caminhada. Ela o olha horrorizada, pensando como ele sabia disso e se a observou com magia. Então ela diz que foi para manter sua paixão e senso de trabalho. Ele então questiona sobre o dinheiro e se ela precisava de dinheiro também para essa caminhada. Para isso, ela diz que ainda não pagou ao Sr. Hal por ajudá-la, então planejava comprar um presente para trazer de volta a ele após a caminhada. Ele questiona como ela se referiu a ele de maneira tão formal. Ele menciona como ela é insistente quando está com pressa, e ela diz internamente que socializar é difícil, antes de dizer que sempre o chamou de senhor por respeito. Ele menciona como na prisão ela o chamava com palavras não monetizáveis, para o que ela diz a ele que deveriam enterrar o passado e seguir em frente. Ele ignora isso, dizendo que o passado foi apenas há 10 dias, para o que ela diz com raiva que ainda é passado. Então ela se vira para o lado, sentindo que algo está errado.
Os dois continuam olhando para o canto, onde alguns guardas podem ser vistos. Ela olha horrorizada, pois os guardas estão indo na direção deles. Nervosa, ela se mexe, pensando no que fazer agora. Então, ela agarra Hal pela camisa, cobrindo-se com o casaco dele, e ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz a ele que os soldados estão indo na direção deles e que ela precisa se esconder. Ela percebe que isso não é suficiente antes de agarrar René pela gola de sua capa. Então ela diz ao chefe para por favor fingir estar a beijando agora. Ele olha para ela com olhos vermelhos surpresos, e agora ela diz a ele que correr pareceria muito mais suspeito e que eles deveriam apenas fingir ser amantes apaixonados para distrair a atenção dos guardas. Ele sorri, perguntando-se, em situações como essa, eles precisam parecer amantes apaixonados se beijando no beco para evitar uma crise. Para isso, ela diz a ele que sim, e para cooperar, ele deve por favor, e ele agarra sua capa. Então, ele segura seus ombros para seu choque, e ela menciona que se ele a empurrar tão de repente, ela não termina essa afirmação, pois seus olhos azuis estão bem abertos. Agora ele a tem contra a parede como nos dramas. Ele a olha com uma expressão leve no rosto, como se estivesse tentando erguê-la, enquanto flores desabrocham abaixo. Ela olha para ele, sem palavras, se perguntando se ele está atacando-a com o rosto agora. Então ele fala a palavra o quê? Ele diz a ela que ela disse que eles precisavam parecer amantes agora. Ela olha para o lado, dizendo a ele que o importante aqui não é que eles finjam ser amantes, mas que eles usem isso para sair dessa situação. Seus olhos então se fixam.